A Missão. Mônica Rocha, romance. Prefácio. A Missão. Foi bem no início da década de 60, que ficamos conhecendo, pessoalmente, a autora deste livro, a jornalista Mônica Ribeiro Rocha, quando de sua visita a Uberaba, não somente com missão de fazer uma reportagem sobre o médium Chico Xavier, mas, principalmente, para mostrar-lhe algumas páginas por ela psicografadas, de grande beleza, assinadas por um espírito que a intrigou bastante pela pureza e efluência das ideias que eram passadas para a folha em branco, e temerosa de que estivesse sendo assediada por alguma entidade culta, porém menos feliz, com vistas a levá-la ao ridículo. Achou por bem ouvir, o quanto antes, quem lhe pudesse, calcado em sua grande experiência, dar os esclarecimentos necessários, tranquilizando-a tanto quanto possível. Apresentada ao nosso amigo e médium de Emanuel, este, depois de passar os olhos pelas páginas cuidadosamente datilografadas, afirmou-lhe, em nossa presença: minha filha, estas mensagens são, de fato, do espírito que as assina, seu amigo de vidas passadas, mas, seguindo as orientações de Allan Kardec, precisamos ter mesmo muito cuidado com os nomes utilizados pelos espíritos e apostos ao final das comunicações mediúnicas. O que nos interessa é a orientação evangélica, mesmo em se tratando de páginas de cunho científico, que nos chegam por intermédio da mediunidade, e não propriamente o nome do espírito comunicante, a não ser nos casos em que haja absoluta necessidade de sua identificação, para consolo dos que ficaram neste mundo, contribuindo assim para a divulgação da verdade irretorquível de que não existe a morte, prosseguindo, estuante, a vida além do túmulo. Não são estes os termos ipsis literis do médium do Parnaso de além-túmulo, devido ao tempo transcorrido desde que foram pronunciados, mas o certo é que Mônica ficou radiante de alegria com o que ouviu, solicitando como proceder no caso de prosseguir na tarefa psicográfica. Foi quando Chico Xavier lhe disse, despedindo-se de nós, em seguida, para atender outros companheiros que o guardavam, ansiosos para registrar-lhe a palavra sempre sábia e confortadora: já que você é jornalista, permita a Deus que doravante possa vir a ser, além de jornalista, escritora e médium. Passaram-se anos até que, nos primeiros dias de setembro de 1994, Mônica nos informou que estava escrevendo um livro e ainda se perguntando o que fazer com semelhante material. Solicitamos-lhe nos mandasse, por via postal, no máximo 6 capítulos de cada vez, de 15 em 15 dias, a fim de que pudéssemos, superando a nossa indisciplina pessoal e a falta, por que não dizer material, de tempo, percorrer, palavra a palavra, o livro em andamento. E deste modo os capítulos foram se sucedendo e cada vez mais nos convencíamos de que se tratava de experiência séria, narrada de modo bastante descontraído, com diálogos frequentes, em estilo inquestionavelmente cinematográfico, narrando a perplexidade de espíritos colhidos pela desencarnação, sem nenhum preparo para se adequar à vida que prossegue no plano extrafísico. Evitando, naturalmente, tirar ao leitor o prazer de sentir e compreender o desenrolar de todas as passagens de A Missão, tomamos a liberdade de esclarecer apenas alguns pontos que reputamos valiosos para os nossos estudos doutrinários. Da imensa galeria de personagens, num total de pouco mais de 30 que movimentam esta narração, algumas aparecendo em raros lances, somente 2 pertencem, é bom que se frise, ao plano físico. Todas as demais desempenham os seus respectivos papéis, nas regiões inferiores da espiritualidade, com episódios de acentuado realismo, prendendo a nossa atenção da primeira à última página. São feitas referências aos locais de transição onde os espíritos se abeberam de energias que lhes são necessárias, dando ênfase ao grande lar Francisco de Assis. Dramáticas, a nosso ver, as cenas de socorro aos espíritos de paleontólogos e sua equipe, enquanto os bombeiros da Terra se esforçam na remoção de escombros, onde antigos caçadores de tesouros há longo tempo desencarnados, se encontram ensandecidos, e a descrição da paisagem dantesca do campo de pedras, com as estátuas do que vivem chorando e que se derretem com as próprias lágrimas,
anteriormente hipnotizadas por perseguidores cruéis, que desconhecem, por enquanto, a lei do perdão. O fato de a quase totalidade dos espíritos em torno dos quais gira a trama do presente livro ter chegado ao mundo espiritual, sem o devido apresto, desconhecendo, por completo, o continuismo da vida além da tumba, e de que somos o que somos, sem qualquer disfarce, no devido lugar onde nos encontremos, sempre colhendo o que semeamos, vem confirmar o que constatamos, desde 1959, em nossas sessões de desobsessão, entidades espirituais, depois de com muito amor esclarecidas, notadamente as intelectuais, suplicam-nos levar aos profetentes das religiões formalistas e aos cultores do materialismo semelhantes verdades, para que não venham enfrentar o terrível choque, que elas mesmas sentiram, idênticas às descritas por Lucas, em 16, versículos de 19 a 31, e estudadas por Allan Kardec no item 5 do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os idosos que aparecem neste volume, assim se apresentam devido às suas respectivas condições espirituais, não nos esquecendo de que o espírito que atingiu a senectude no corpo físico e desencarnou de consciência tranquila, poderá retomar a sua condição de maturidade ou de juventude, desde que isto lhe seja de proveito para ajudar outros espíritos a buscarem Jesus, na grande caminhada evolutiva, ou por decisão de foro íntimo. Enfim, a persistência do chefe ligada às inteligências perversas do plano espiritual dito inferior, no caso Gabriel, negando-se a aceitar o próprio socorro dos pais e dos amigos da espiritualidade, é mais do que natural, e dia virá em que o aludido companheiro, ao sentir indícios de arrependimento, será imediatamente amparado e conduzido a uma sessão de enfermagem espiritual de um centro espírita bem assistido pelos benfeitores da vida maior, onde, depois de se comunicar psicofonicamente através de um abnegado médium, e atendido com maternal dedicação por um dos esclarecedores da casa, sob a assistência paternal dos espíritos ligados à vida superior que supervisionam os trabalhos, demandará a colônia espiritual mais próxima, a fim de que, mais pacificado, receba o tratamento médico adequado para, posteriormente, participar dos diversos cursos nas escolas especializadas para atendimento aos egressos das regiões denominadas umbralinas pelo espírito de André Luiz, em nosso lar, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 1943. Agradecendo a prezadíssima autora deste livro pela sua coragem ao nos convidar para que desempenhássemos a honrosa tarefa de modesto prefaciador, permitindo-nos tornar um leitor de primeira mão, rogamos a você que vem percorrendo, pacientemente, estas linhas, escusas pela extensão delas, esperando que, sem perda de tempo, mergulhe, de corpo e alma, nas páginas de emissão, das quais há de sair disposto a continuar estudando as obras de Allan Kardec, as de André Luiz e as de Emmanuel, psicografadas pelo médium Xavier, seguindo os passos de Jesus, na divulgação da doutrina espírita, abençoada sempre, auxiliando os nossos irmãos em humanidade na preparação para o fenômeno mais do que natural da desencarnação, praticando, em espírito e em verdade, os ensinamentos do Cristo. Elias Barbosa Uberaba, M.G. Augusto e Pedro. A corrida era cansativa, o local era muito inóspito. Tenebroso mesmo. As trilhas, mal delineadas, cheias de pedras e plantas espinhosas. Em alguns locais, árvores ressequidas estendiam os contorcidos braços para cima e grandes rochas negras interrompiam a caminhada. Então, era necessário contorná-las e, muitas vezes, escalá-las perigosamente, usando apenas as mãos e os pés, ferindo as unhas, para continuar novamente o trajeto do outro lado. Sempre em direção nenhuma, para lugar nenhum. Neblina baixa e espessa, frio intenso, nem pensar em sol. Será que ali algum dia existirá sol e calor? De vez em quando, poças de água lamacenta escura, pegajosa, pesada. Em alguns locais, havia tanta lama que ela podia engolir tranquilamente um homem. Em outros, o chão rachado e seco parecia querer tragar algum incauto que por ali passasse.
Já em outros, era puro pântano para atravessar. A água lodosa atingia a altura dos joelhos e era preciso segurar nos galhos para não afundar. Por isso, era importante não se afastar da trilha, por piores que fossem as condições dela, por mais terríveis que fossem o pântano ou o espinheiro. Augusto tentava correr e não conseguia, respirando com dificuldade, tentando chegar, nem mesmo sabendo onde. Havia dias que percorria aquele caminho, não por opção, mas porque era o único. Nem queria pensar em se desviar, pois aí é que se perderia de vez naquela imensidão de pedreiras, entremeadas por extensões de areia, de pedras, de cascalho, de espinhos, de barro e lama. Por onde andava, pelo menos estava bem claro, era um caminho, reconhecível pelas marcas deixadas pelos caminhantes que haviam passado antes dele, tão desesperados quanto ele, roupas rasgadas, sinais com panos nos galhos, como que marcando passagem e, nos locais castigados pela seca, havia marcas de pés gravadas no chão árido. Como toda a estrada, possivelmente levaria a algum lugar. No entanto, assustado, faminto, cansado, com frio e com sede, estranhava não ouvir nenhum ruído, nenhum sinal de vida. Parecia que, naquele silêncio absoluto e inquietante, o relógio do tempo havia parado há muito. Chegou a um local mais espaçoso, limpou com a manga rasgada o suor gelado do rosto e sentou-se em uma pedra para pensar, colocar as ideias no lugar, tentar equilibrar a mente cansada. A única coisa de que se lembrava, assim mesmo vagamente, é que, ao acordar do desmaio, se vira andando. Que coisa estranha! Não conseguia se recordar do que ocorrera entre o desmaio, nítido em sua mente, e a hora em que sentira que andava. Mas o momento da perda dos sentidos estava claro em sua lembrança. Atravessava a rua com Esther, quando caíra. Depois, o vazio, nem Esther, nem rua, nem nada. Apenas aquele caminho feio e infinito e o cansaço extremo. Pensou em sequestro. Claro. Receber algum golpe e perder os sentidos. Fora então levado e abandonado em local desconhecido. Só poderia ser isto. Mas, uma dúvida, porque alguém iria sequestrá-lo. Ele não era rico, não tinha nada para dar em troca da própria vida. Que confusão! E quanto a Esther, onde estaria? Se tivesse sido tal sequestro, ela estaria nas mãos dos bandidos ou teria conseguido fugir? Deus! Cruel dúvida. Resignou-se, a única solução era andar. Procurar um sinal de vida, alguém, pelo menos um som. Irritante aquele silêncio. Ou ele teria ficado surdo? Outra dúvida, Deus do céu! Mas, se seguisse a trilha principal, mais larga um pouco que as outras, certamente chegaria a uma estrada, uma fazenda, um sítio, um posto policial, um local qualquer, onde pediria socorro e se informaria. Ficou de pé, colocando as mãos nos bolsos da calça. Outra surpresa. Onde o dinheiro, os documentos, os óculos, o revólver carregado que sempre trazia consigo. Olhou as mangas outrora compridas da camisa francesa, de seda. Rasgadas, sujas de lama e sangue. Foi quando notou que a testa doía intensamente. Compreendeu que, ao enxugar o suor, espalhara sangue pelo rosto e pela manga. Estava ferido na cabeça. Bandidos. Se não tivesse sido sequestro, o que era improvável, um assalto poderia ter acontecido. Agora entendia, pancadas na cabeça criam amnésia temporária. Era isso. Por isso não se lembrava de nada, ficara um lapso em seus pensamentos, criando a dificuldade de coordenar as ideias. Mas, não podia se desesperar, senão as coisas piorariam. Pelo jeito, a memória estava voltando, pois já conseguia recordar nitidamente a hora em que caíra no meio da rua. O frio cortava a pele. Não sabia dia nem hora. Uma sensação de flutuar no vácuo, de medo mesclado à incapacidade de reagir, contra quem ou contra quê. Tomou conta dele. Criou coragem. Respirou fundo e sentiu uma dor aguda no peito. Recomeçou a andar, tropeçando, pois o caminho estava pior, com pedras e galhos secos espalhados pelo chão, estalando a qualquer toque. Olhou para cima para se orientar e constatou que não havia céu.
A névoa espessa cobria e envolvia tudo, inclusive ele. Parecia grudar em sua pele, entrar pelos seus poros, fazer parte dele. Nem mesmo dava para enxergar um palmo adiante. Puxa! Tiveram o cuidado de deixá-lo bem longe de casa. Gritou com sua voz forte, perguntando se havia alguém por perto. Nada respondeu e ele notou que nem eco sua voz tinha. Apanhou do chão um galho seco, grosso e cheio de espinhos. Escolheu o maior. Poderia precisar de uma arma. Tentou olhar as horas, mas, surpresa, haviam roubado seu relógio também. Ficou bravo de verdade. Afinal, seu Rolex fora de seu pai. E ele gostava muito deles, do pai e do relógio. Foi quando sentiu algo passando muito perto, se arrastando. Parou, apertou mais o galho nas mãos, cujos dedos sangraram com os espinhos. Nem notou, de tão tenso. Olhou em volta, devagar. Nada. Pensou que havia imaginado aquilo, era fruto do medo. Tinha que se controlar, pois não havia ninguém e o pânico só podia trazer mais complicação e alucinações. E complicação ele já tinha o bastante. Esbarrando e tropeçando, tentando andar mais rápido, soltando impropérios e nada enxergando nem ouvindo, sangrando na testa e nas mãos, empunhando a estranha arma, continuou seguindo a inusitada trilha, como um louco perdido no meio do nada. A névoa cada vez mais espessa e a falta de noção de tempo e hora estavam deixando Augusto cada vez mais perturbado, cansado, desesperado. Não havia horizonte, enxergar era difícil, voltar atrás impossível, ouvir ele não ouvia nada. E nem sequer sabia se estava surdo ou se o lugar era fantasmagórico e não tinha som. Gritar, já havia tentado e só conseguir o pânico de sentir algo rastejando por perto. Desesperava-se cada vez mais. Sabia que estava machucado, mas não o quanto, se era grave ou superficial. Temia desmaiar novamente e morrer abandonado naquele inferno terrível. Para completar, o sangue escorria abundantemente da testa. Curiosamente, não coagulava, corria tranquilo, marcando veios em seu rosto, em seu peito. Deus! Aquilo era o pior. Se perdesse muito sangue, não sobreviveria. E se ali vivessem bichos ferozes? Eles poderiam devorá-lo, atraídos pelo cheiro de seu sangue. Mas, que nada. Como pensar que algo poderia viver ali, naquele local que só lembrava a morte? Sempre tem um abutre nesses locais, pensou. O medo, gerado e alimentado pelo desespero, criava em sua mente situações impossíveis e aterradoras. Augusto brandia o pau, que trazia na mão esquerda, como se fosse uma espada. Com o braço direito estendido, tateava a frente. E tentava correr, sem conseguir, tropeçando, caindo, levantando, gemendo, reclamando, praquejando. Ele era um homem treinado para situações difíceis, um militar altamente graduado e medalhado por bravura e bons serviços e, no entanto, contrariando o que aprendera durante a vida toda, sabia que estava perdendo totalmente o controle. Suava frio e suor misturava-se ao sangue, raleando-o. A camisa já estava empapada. O que perturbava mais era a sensação de que tudo estava parado, sem sons nem movimento, o nada em direção ao nada. Nunca sentira um silêncio tão grande, não ouvia nada, nem mesmo os próprios passos. E, pior ainda, perdera a noção de há quanto tempo vagava sem rumo. Não tinha também a menor ideia de por que estava ali, como chegara ou mesmo como sairia. Quanto mais força fazia para se recordar, menos conseguia, mais se desesperava, mais se descontrolava. A cabeça rodou, os olhos reviraram e ele caiu, braços e pernas abertos, estatelando-se de costas no chão, em completo silêncio, ganhando mais um ferimento na nuca ao bater com ela numa pedra pontiaguda. Quando acordou, nem tentou imaginar quanto tempo depois, a névoa havia se dissipado um pouco, o suficiente para que levasse um tremendo susto. Em pé, observando com ar idiota, um homem imenso, alto e magro, cabelos pretos emaranhados, lisos e cortados retos, alguns fios compridos grudados na testa empapada de suor e sangue, olhos esbugalhados, machucado e assustado como ele, olhava-o fixamente,
aparentando estar na mesma situação. Usava terno, se é que aquele monte de mulambos sujos e sangrentos podia lembrar um terno. Instintivamente, procurou o pau com uma das mãos. Mas sentiu a inutilidade do gesto, pois o estranho nem se moveu. Nem mesmo tentou ajudá-lo a se levantar quando, com dificuldade e gemidos, ergueu-se. Nem falar ele falou. Continuou ali, olhando-o. Por um bom tempo, os dois continuaram se observando de maneira vaga, cada qual mais perdido no tempo e no espaço e, principalmente, dentro dos próprios pensamentos desordenados. Augusto animou-se a falar primeiro. Olá. Quem é você? Meu nome é Augusto e o seu? Não tente me perguntar onde estamos, pois vejo que você não sabe muito menos eu. A propósito, só por perguntar e já sabendo de antemão a resposta, sabe onde estamos? O outro respondeu sem se mover, os olhos parados, como se fosse um robô. Pedro. Não sei como cheguei aqui. Parece que estou vivendo um pesadelo. Sabe me dizer onde estamos? Devolveu a pergunta, abobalhado, olhando em volta, sem nada ver. Augusto não se conteve e, como um louco, desatou a gargalhar nervosamente. No entanto, seu riso não tinha som nem eco e tornava ainda mais terrível a situação. Grande coisa lhe acontecera, pensou. Alguém tão perdido como ele, machucado, assustado e cansado que nem ele. Pedro continuava olhando para o outro, com olhos inexpressivos e doloridos. Tentou explicar-se, com voz pausada, baixa e assustada, muito lentamente. Eu acabava de estacionar o carro em frente à minha casa. Só me lembro de uma dor forte nas costas, como uma punhalada ou um tiro, sei lá. Devo ter desmaiado e caído. Depois, não sei. Acordei aqui. Ou melhor, por aqui, vagando. Não sei dizer se ando há dias ou há horas. Não vejo nada, não ouço nada, estou cansado e, pela primeira vez na minha vida, estou com medo. Penso que roubaram meu relógio, documentos, carteira, pois não consigo encontrá-los. Minhas costas doem terrivelmente e só estamos juntos porque tropecei em você. Nossa situação é mais ou menos a mesma. Acredito que fomos vítimas de bandidos, que nos doparam e nos abandonaram no mato. Ou talvez tenham pensado que estávamos mortos e nos largaram na estrada. Cheguei a pensar que, no meu caso, fossem sequestradores. Mas, por quê? Não sou rico. Já quanto a você, é rico? Se não for, devem ter sido ladrões de carros. É isso mesmo. De toda maneira, este deve ser um local de desova. Pensaram que estávamos mortos e nos jogaram aqui. Pode crer em mim, esta neblina intensa deve estar escondendo muitos cadáveres, vítimas dos criminosos que pululam pela cidade, garanto. Quando chegarmos em local seguro, vou mandar vasculhar aqui, drenar onde houver pântano, e teremos muitas surpresas. Pegaremos os bandidos também. Os que me atacaram e os que atacaram você. Ah, isto eu garanto. De repente, Augusto sentia que suas ideias estavam se concatenando e pensava melhor. Aprumara-se, já não sentia tanto frio nem tanta dor. Curiosamente, o sangue não escorria mais pelo seu rosto, coagulara-se. Refez-se do medo. Respirou fundo. O instinto dizia-lhe que, para sair dali, tinha que reagir. A presença do outro lhe fizera bem, encorajara-o. Afinal, Pedro não era um pesadelo ou um fantasma. Era real. E, se algo real acontecera, havia chance de ser superada aquela situação difícil e complicada. E ele, Augusto, tinha preparo suficiente para encarar fosse o que fosse, lidar com qualquer situação. Era a sua profissão a vida toda, fora treinado para superar situações difíceis, perigosas. Começava a se controlar, tentava se orientar. E era justamente aí que começava o primeiro problema. Sentia que, pelo menos por enquanto, não podia contar com o outro. Teria que ajudá-lo e resolver tudo sozinho. Com um olhar firme encarou Pedro, que continuava com os olhos fixos, perdidos e desesperados. Só faltava cair em prantos o pobre homem. Augusto sacudiu pelos ombros. Acorde, Pedro. Vamos conversar,
nos organizar. Caso contrário, morreremos aqui. Aliás, pela nossa aparência física, falta muito pouco. Diga-me, qual é a sua profissão? Sou empresário. Trabalho com armas de defesa. Armas contrabandeadas, posso supor? Não pode supor não. Dirijo uma empresa de consultoria de segurança. Tenho clientes em todos os setores, grandes empresas, pessoas famosas, políticos, etc. Somos 4 sócios. Sob nossas ordens há laboratórios e pesquisadores, bons e experientes profissionais. Os estudos, planos e estratégias são muito seguros e precisos. Incentivamos a segurança em todos os níveis, em todos os locais, e treinamos pessoal para usar técnicas inéditas, de altíssimo nível. Nossos homens, após cursos, estudos, estágios no exterior e provas práticas, ficam altamente especializados, não perdem o controle nunca e realmente são benéficos para a população. Meu trabalho é mais ou menos isso. Se tiver mais coisa, esqueci. Pedro sentou-se, esparramando-se no chão, cansado do esforço de falar e pensar. Segurou a cabeça com as mãos, tentou ajeitar os cabelos lisos e rebeldes e completou desolado. No entanto, veja você, agora estou só, desarmado, inseguro e desarvorado. Não sei que lugar é este, minhas costas continuam doendo, minha cabeça roda, tenho dificuldades de orientação e concentração, não consigo pensar direito e não tenho notícias de minha família. Nem mesmo sei o que aconteceu comigo, se foi um assalto, um acidente, ou qualquer outra coisa. O que estará acontecendo com minha família? Não sei. Onde estou? Há quanto tempo? Quem é você? Devo mesmo acreditar que se chama Augusto? E que importaria numa situação assim? E sou um expert em segurança. Segurança por segurança, empatamos. Já disse quem sou. Chamo-me Augusto e sou militar. Vamos sair dessa. Coragem. E siga-me. Milagrosamente, Augusto sentia que havia se recuperado. Tinha esperanças de sair dali. Nada mudara na paisagem e na situação. Mas tudo mudara dentro dele, que, mesmo sem ver nada, começou a andar com um passo firme. Maquinalmente, o outro se levantou e o seguiu de perto, os dois andando devagar e cautelosamente, evitando cair em algum buraco dos muitos existentes, que apareciam repentinamente, tentando enxergar à frente, como 2 sombras movendo-se no meio da bruma desconhecida. Nenhum dos dois saberia dizer ao certo e com segurança de onde vinham e para onde iam. No entanto, faziam a única coisa que podiam fazer naquele momento cruciante: andavam. A dificuldade de concentrar os pensamentos era tanta, que eles nem tentavam pensar em algo, nem sequer olhavam para os lados e nem mesmo achavam necessário gravar na mente o quanto andavam. Ou mesmo marcar os locais por onde passavam. Para que, se por acaso voltassem atrás, não iria mesmo achar onde já haviam passado. A neblina continuava forte, o frio intenso, pairava no ar a dúvida se estavam andando em círculo. Mas nenhum deles ousava levantar o problema. Apenas caminhavam, um atrás do outro. Isto, até ouvirem os ruídos, únicos no meio do silêncio do abismo. Diferentes, surdos, graves, impossíveis de serem classificados como humanos ou de máquinas. Nenhuma identificação possível para eles. Sobre-humanos? Sub-humanos? Mas quebravam o silêncio terrível. E sons são sinais. Sinais de vida por perto. Esquecidos do cansaço, das dores e do medo, os dois começaram a correr, tropeçando, escorregando e caindo, em direção aos sons. Danilo. O médico dissera que seria uma operação banal, mas ele bem sabia que a verdade era outra. Simplesmente porque não existem operações corriqueiras. Afinal, não pode ser simples abrir uma pessoa, mexer nos órgãos dela, costurar, colocar remédios e muitas coisas mais. Cirurgiões são interessantes, cortam o sujeito todo, emendam, tiram e acrescentam pedaços, fazem transplantes, costuram e, depois, na maior ingenuidade do mundo, dizem sorrindo que não foi nada. No caso dele,
Era apenas uma válvula que não estava bem, mas o coração não sofrera ainda com isso. Trocá-la era coisa simples, de rotina, e tudo voltaria rapidamente ao normal. No mais, ele poderia ficar tranquilo, o mundo estava cheio de gente que portava válvulas artificiais. Havia até casos mais complicados, que envolviam válvulas e grandes quantidades de pontes de safena, em pessoas idosas e com risco de vida, que sobreviviam. O dele, jovem e forte, era dos mais comuns. Isto tudo ele ouvira, tentando desesperadamente acreditar, sentindo um friozinho no estômago. Pensara seriamente que morreria, na hora de se decidir diante do impasse que vivera diante das palavras do médico: se não fizer a cirurgia urgentemente, pode morrer. E será uma morte inútil e inglória, pois seu caso tem solução. E ele completara em pensamento: se fizer, pode morrer também. Tipo, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. O seguir, a conversa séria com seu pai e Cláudio, o grande amigo de ambos. O que fazer? E se morresse? Os filhos, como ficariam? Foi tranquilizado de todas as maneiras. O pai disse que nem pensava numa coisa dessas, mas, se acontecesse, os netos e a mãe deles jamais ficariam abandonados, era evidente. Ele estava ali e os avós maternos também. Mas que era inconcebível se pensar numa coisa impossível de acontecer a um moço forte. Um absurdo ficar falando em morte quando se está tentando melhorar a vida. Cláudio não mentiria nem o outro médico. Era simples a operação, ele tinha certeza. Cláudio reforçou o que o pai havia dito, sobre a simplicidade da cirurgia, os bons resultados previsíveis, a saúde dele, ainda muito jovem, as vantagens de ter um coração funcionando perfeitamente, necessitando apenas uma correção. Depois, o hospital com seus corredores, quartos e lençóis brancos, os médicos e enfermeiras delicados e prestativos, as paparicações da família, o apoio dos amigos, a presença constante de Cláudio, os preparativos para a cirurgia denominada simples, o sono sem sonhos da anestesia. Nenhuma dor ou desconforto na hora. Agora, o resultado, alguns dias depois, na cama, ainda no hospital, todo dolorido, peito aberto e costurado, sentindo como se tivesse sido atropelado por uma jamanta. Felizmente não morrera, o que já era alguma coisa. Havia alguma compensação, além da maravilha de ainda estar vivo, o hospital era realmente ótimo, calmo, bonito, os médicos atenciosos e cuidadosos, os enfermeiros prestimosos. Uma única coisa o aborrecia, porque Cláudio, cirurgião e amigo de infância de seu pai, querido por toda a família, resolvera viajar logo após a operação. E, ainda por cima, sem se despedir dele, sem esperar que ele acordasse da anestesia. Não seria uma falta de consideração? É verdade que o motivo apresentado em apressado recado era grave, doença séria em família, mas sentia-se ainda magoado e abandonado pelo companheiro numa hora difícil. O cirurgião assistente de Cláudio, Dr. Alberto, era excelente, estava atendendo muito bem. Alberto também afirmara que Cláudio ficara muito preocupado, mas não podia deixar de atender ao chamado do irmão gravemente enfermo. Ele e Alberto estavam ficando amigos, conversavam muito, tinham interesses comuns, passavam horas juntos. Preocupara-se com o fato de estar incomodando muito, mas o amigo informou que fora responsabilizado pela recuperação dele e tinha que estar a postos sempre. Ele achou interessante aquilo. Disse que nunca tinha visto um hospital onde o médico tinha que acompanhar o doente constantemente, assumindo a recuperação dele. Soube então que ali onde estava o regulamento era diferente e a experiência estava valendo, pois obtinham total recuperação dos doentes. Fantástico! Aquilo era uma promessa formal e real de cura, afastando totalmente a ideia de morte. Aquela clínica deveria estar fazendo uma verdadeira revolução na medicina, pois dava garantia de cura. Como não soubera disso antes? Que benção! Que beleza, pensou o doente aliviado. O fato de estar sozinho no CTI era normal, pois as cirurgias cardíacas demandam muito cuidado para o doente não adquirir uma infecção hospitalar e seu estado de saúde se complicar.
Tivera até muita sorte, pois, como o CTI estava lotado, foi improvisado um quarto para ele, esterilizado, onde só podiam entrar as pessoas autorizadas. A família o acompanhava ao lado de fora e só poderia entrar quando ele estivesse realmente isento do perigo de apresentar qualquer complicação. Constantemente, ele mandava e recebia recados e bilhetes dos entes queridos, graças às enfermeiras da Alvijaciara, que se encarregavam disso. Além da conversa encorajadora e amiga que mantinham com ele, das papinhas deliciosas que serviam, dos remédios nas horas certas e das recomendações de ficar tranquilo, pois tudo estava correndo como anteriormente previsto e na santa paz de Deus. E o estado de espírito tranquilo, acrescentavam, provoca uma recuperação super rápida. Chegou então a uma conclusão: relaxar. Era a única coisa que podia fazer. Quanto mais colaborasse, mais depressa ficaria bom e deixaria o leito. Poderia voltar logo a uma vida normal, a seus afazeres, a sua família. E como gostava da família! Esticou braços e pernas o mais que pôde, espreguiçando-se. Fechou os olhos. Recebera a recomendação de descansar e não pensar em mais nada. Era isto mesmo que faria, que precisava fazer há muito tempo. Descansar. Não adiantaria nada ficar ali pensando nisto e naquilo, matutando. Havia uma verdade: não poderia levantar-se hoje nem amanhã e a recuperação exigiria cuidados especiais, talvez até fisioterapia. Portanto, colaborar. O tempo faria o resto. Depois de tudo resolvido, novamente com saúde, era imperativo mudar de vida, valorizá-la mais. Agora, que quase a perdera, entendia bem isso. E quantos planos para o futuro! A correria de advogado de várias empresas, para lá e para cá, talvez tivesse sido mesmo a responsável pela doença prematura, o cansaço, os três. Mas, prometia a si mesmo, tudo mudaria. Coisas que nunca tiveram tanto valor passariam a ter muito, ao contrário de outras, que seriam relegadas a um segundo plano. E outras tantas seriam simplesmente abandonadas e esquecidas. Revisão de valores já começava a acontecer em sua mente. Quando pudesse, poria em prática tudo aquilo que idealizara, no amadurecimento que a doença provocara. E os projetos começaram ali mesmo, naquela hora. Passaria a trabalhar com o pai, num escritório só de ambos, com menos clientes, mais selecionados. Reservaria tempo para a família, passear com os filhos, procurar ouvi-los com atenção, estar ao lado de Marília na educação das crianças, participar da vida doméstica, férias sagradas todos juntos e, agora que conhecia o lado da doença e da dor, prometia solenemente a si mesmo ajudar aos que estivessem sofrendo em camas de hospitais. Conversaria com Alberto sobre como poderia colaborar na casa de saúde. Com um sorriso tranquilo, olhou através da janela, que ficava bem na frente à sua cama. À altura de seus olhos, havia florezinhas azuis no parapeito. Mas, adiante, o jardim estava bonito, as árvores floridas e coloridas, leve brisa balançando as folhas, a temperatura ótima. Uma enfermeira passava longe, numa alameda, andando rápido. O som de pássaros cantando chegava a seus ouvidos, como doce melodia. Em algum lugar ali perto de sua janela deveria haver água correndo, pois dava para escutar um doce murmúrio de água mansa. Fechou novamente os olhos. Um calor gostoso e morno percorreu seu corpo. Estava em paz. Pensava em paz. Espalharia paz quando saísse dali. Seria um apóstolo da paz. E Danilo adormeceu sorrindo. Tambores. Augusto parou de repente, segurando Pedro fortemente pelo braço. Falando baixinho, explicou a necessidade de terem prudência, pois não sabiam o que estava acontecendo. E, num lugar como aquele, qualquer coisa era possível. Portanto, importante se aproximarem devagar, observarem primeiro, escondidos, antes de se manifestarem. Não sabiam quem ou o que encontrariam, o que os esperava mais adiante. E se fossem marginais? A situação ficaria pior do que já estava. Tem jeito de ficar pior? Perguntou um abobalhado Pedro. Sempre tem, sempre tem.
Os sons estavam cada vez mais altos, pertinho deles. Tambores ritmados, acompanhados de um canto compassado e triste. Parecia haver várias pessoas. Agachados, quase se arrastando, os dois tentaram chegar mais perto. Estava mais fácil esconder, pois, sem que eles houvessem notado, o mato ficara alto e cerrado, as pedras enormes. O cenário mudara bastante, sem que eles percebessem, preocupados como estavam em correr o mais rápido possível em direção à única manifestação de vida no local, aqueles sons estranhos. Ofegantes e curiosos, deitaram-se entre as plantas, de bruços, tentando normalizar a respiração. E olharam, abrindo com muito cuidado espaço entre os galhos, para não serem notados. Cerca de uma dúzia de lindas pessoas morenas dançava ritmadamente, num compasso sensual, batendo os pés, perto de um fio d'água, ao som de dois grandes tambores ovais, tocados por homens descalços, com peitos nus e largas faixas vermelhas na cintura. Estavam em círculo e, no meio, aparecia uma comprida toalha vermelha. Em cima dela, grandes potes de barro aparentavam conter farinhas e folhas, muitas folhas. O maior, central, enfeitado com penas negras e compridas hastes de ferro. Bem encostado nele, um buquê de rosas vermelhas, preso por um laço de fita também vermelha. Havia enfeites entre os potes. Estranhos enfeites, espadas, punhais, facas, estiletes, garrafas. E velas, muitas velas coloridas, presas em gargalos de garrafas que pareciam de champanhe. Um homem, com longo cabelo negro e descalço, peito nu e cheio de colares, andava de um lado a outro, espalhando uma fumaça cheirosa em cima dos potes e acendendo as velas com uma espécie de achote. As roupas de todos eram diferentes, de cores fortes e enfeitadas. As saias das mulheres, longas e cheias de rendas, eram fartas e pareciam bordadas com fios que brilhavam. As pulseiras das mulheres tilintavam e os cabelos longos balançavam ao ritmo da dança. Não dava para entender em que língua eles cantavam, mas, decididamente, português é que não era. Parecia um dialeto rouco e sincopado. Em tempos alternados, os bailarinos paravam, curvavam-se, batiam palmas, erguiam-se novamente, abriam os braços para o alto e gritavam uma espécie de saudação. E recomeçavam, cada vez com mais intensidade. Os homens dos tambores suavam, caprichando no toque cada vez mais acelerado. A música era bonita e triste e, em certas horas, parecia um lamento cada vez mais alto, quase gritado. Os rodopios das mulheres aumentavam gradativamente, as saias subindo e descendo, esvoaçantes. Num crescendo louco, frenético, começaram a suar e a se contorcer, os colares balançando e volteando no ar, os turbantes desenrolando das cabeças, soltando pontas que também volteavam. Dois homens que haviam se mantido em pé ao lado dos tambores, caíram de joelhos, se contorcendo como cobras e gritando. O que era aquilo eles não sabiam, mas algo dizia no íntimo dos boquiabertos maltrapilhos que eles não deveriam interferir. Que não seriam bem-vindos ou teriam mais problemas caso se manifestassem. Afinal, o rosto do que parecia ser o chefe era sério e dava para notar que não admitiria interrupções. Qualquer atitude em relação a ele teria um preço. E nunca se sabe das coisas desconhecidas. Depois de muitas danças, cantos e estertores, o estranho grupo se retirou, dançando de marcha ré, a frente voltada para os potes. De vez em quando paravam, davam 2 passos de dança para frente e 4 para trás e assim iam, sempre dançando, até que sumiram de vista, atrás de grandes rochedos. O silêncio reinou novamente. Os 2 estupefatos observadores ficaram escondidos mais um pouco, com medo de que alguém voltasse. Falando baixinho, combinaram que tentariam chegar mais perto, para verem melhor o que era aquilo que haviam deixado armado em cima da toalha vermelha, o que havia nos potes. Passado um tempo, começaram a se arrastar cuidadosamente para frente, sempre protegidos pela mataria densa. Mas, antes que Augusto e Pedro se aproximassem dos potes de barro, ouviu-se um barulho forte como um galope, um estrondo,
e imenso grupo cercou o local. Os dois observadores pensaram estar sonhando e passaram as mãos nos olhos, escondendo-se o mais rápido possível. Era a mais bizarra cena que já haviam visto. Homens arrões e anões, mulheres bonitas e feias, muitos com mutilações, roupas coloridas e capas longas, botas imensas nos pés de alguns, chapéus e capas extravagantes, avançaram todos ao mesmo tempo sobre os potes, que, pelo visto, pareciam conter comida. Uns gritavam e empurravam os outros. Saíram tapas e disputa-murros. Os potes se esvaziaram em pouco tempo e a turba saiu com o mesmo alarido, as mesmas brigas e sopapos, os mesmos gritos. Decididamente não é este o lugar onde devemos descansar um pouco. Viu que coisa mais esquisita? Falou Pedro, esticando as pernas e assentando-se no chão. Agora que me atrapalhei todo e não sei mesmo onde estamos. Parece outro país, outros costumes. As roupas, a língua. Não sei não. Mas acho, ou melhor, tenho certeza de que não devemos seguir o mesmo caminho que eles. Temos que continuar procurando, nem sei mesmo o que. Estou impressionado. Não estou me sentindo bem. E você? Se quer mesmo saber, estou péssimo. Levantar, andar, quase correr na direção oposta foi coisa de minutos. O que não impediu que, logo, esbarrassem nos limites da cidade. Cidade? Não dava bem para entender, muito menos explicar. Era uma única e longa rua, poeirenta e deserta, cercada de casas tortas empoleiradas umas nas outras, sobrados sombrios que desafiavam a lei da gravidade. Tudo velho, caindo aos pedaços, antigo, cheio de pó e mofo, sem cor nem vida. Parecia um lugar fantasma, um cenário desabado e abandonado de filme de horror. Cautelosos, começaram a atravessar, andando no meio da rua, olhando para todos os lados, em guarda. De uma casa irrompeu um grupo na maior algazarra, uns empurrando os outros, todos vestindo roupas diferentes e coloridas, capas longas, parecendo atores mal comportados em direção ao palco para representar uma peça macabra. Os dois encostaram as costas um no outro, protegendo-se, prontos para a briga que, acreditavam, fatalmente viria. Mas, surpresa, ninguém lhes deu a mínima atenção. Nem sequer um olhar. E olha que passaram raspando na dupla assustada. Recomeçaram a andar. Uma força vinda não se sabe de onde, impelia-os, olhares firmes para frente, a não parar em hipótese alguma, andar sempre no mesmo ritmo, seguir adiante, atravessando assim a cidadezinha, encontrando outros grupos bizarros, uns barulhentos, outros não, chegando novamente a campo aberto e, a seguir, mata adentro, com a maior rapidez possível. Felizmente, embora o mato fosse denso e sombrio, não havia mais neblina nem lama. Ao contrário, agora era pó que não acabava mais. Muita cinza espalhada pelo chão, dando a tudo e a todos um colorido igual. As plantas eram as mais inimagináveis possíveis. Muito feias, pareciam artificiais, paradas, sem vida. Tinham galhos grossos e retorcidos, folhas secas do que estalavam ao toque, cores escuras, espinhos longos e pontiagudos. Havia muito cactus seco, morto. Cicuta queimada espalhava-se entre as raízes imensas e mortas de grandes árvores, parecendo sobreviventes macabras de um grande incêndio na floresta. O chão, rachado e seco, apresentava, em certos locais, fendas tão grandes e fundas que um homem poderia muito bem se esconder dentro delas. De vez em quando, caveiras descarnadas de animais desconhecidos. Augusto aproximou-se de uma, para tentar reconhecê-la, mas, a um simples toque seu, ela transformou-se em pó. Um pó fino e negro que escorreu para longe de suas mãos como se tivesse sido soprado por algum desconhecido. Julgando-se mais protegidos, os dois sentaram-se no chão para descansar, tentar compreender e, se possível, se refazerem dos sustos das últimas horas. Pedro começou a chorar copiosamente, como uma criança indefesa e abandonada. Augusto observava mudo, mas compreendendo o desespero do outro.
Estavam começando a sentir-se loucos ou então participantes de um pesadelo interminável e cada vez mais terrível. Toda a sensação de segurança havia abandonado a dupla. Augusto não mais pensava que resolveria tudo o que aparecesse pela frente. Se não sabiam o mais elementar, onde estavam, em que país estavam e por que estavam ali, não havia condições de armar qualquer plano de fuga. Fugir de quê? De onde e para onde? Andar indefinidamente, até encontrar algo mais plausível era a única e terrível alternativa, pois cada vez encontravam coisas menos compreensíveis. Augusto levantou-se com dificuldade e recomeçou a caminhada em silêncio, num passo cansado, Pedro seguindo de perto, para estacarem novamente bem adiante, frente a um novo obstáculo, desta vez com aparência de intransponível. Imenso paredão rochoso, lodoso e liso, não mostrava frestas ou condições de subida. Nem mesmo parecia ter fim, indicando que o caminho terminava ali. Do nada haviam chegado ao nada. A vegetação tornara-se oleosa e rasteira, não havia neblina nem pó, mas não havia também nem sol nem lua, dando a impressão de um vazio total, sem identidade. Lembrava um fim de tarde depois de uma tempestade violenta. Só que uma tempestade de óleo negro. Pois era óleo negro e pegajoso que cobria tudo. Não dava mesmo para enxergar o final do paredão e as pedras sumiam ao longe, se perdendo da vista. Augusto pensou, e nem ousou comentar com Pedro, que aquele local era totalmente inexplicável, pois mudava constantemente de paisagem, sendo cada vez para um visual pior do que o anterior. Estavam encurralados, abobados, cansados, sem condições de pensar numa solução, numa saída, parados, olhando para a imensidão das pedras. Foi quando um relâmpago cortou o ar anunciando chuva grossa. Parecia que, desta vez, cairia água mesmo. Um trovão ribombou altíssimo, fazendo o chão tremer. Só faltava um terremoto, pensou Augusto. Mas foi uma tempestade que desabou violenta. E era água. Mas uma água pesada, salgada, suja. Encolhidos num pequeno vão das rochas, os dois começaram a chorar. A expedição. Foram muitas as providências tomadas no dia anterior e havia mais a fazer, agora em relação às emoções. Principalmente manter a mente clara e livre de receios, em sintonia com a base. Qualquer vacilo de um dos membros abriria brechas no campo vibracional do grupo e as consequências seriam imprevisíveis. Por isso, não era qualquer um que podia se candidatar a voluntário para as incursões nas furnas. As provas eram difíceis e o autocontrole testado ao máximo até que o aspirante recebesse autorização para participar da primeira viagem teste. Caso se saísse bem, seria então considerado apto. Os membros da expedição já estavam recrutados e se organizando. Antes da saída, algumas coisas tinham que ser feitas pessoalmente por Francisco e Clara, como a verificação do estado mental de todos. Isto era feito através de um cristal hexagonal cor-de-rosa, incrustado num bloco de mármore alvo. Era necessário que o paciente colocasse as duas mãos abertas em cima do cristal, fechasse os olhos e liberasse os pensamentos. Caso a pedra se mantivesse na mesma cor, tudo bem. Se escurecesse, era sinal de problemas. Este aparelho de verificação ficava no gabinete de Francisco, onde todos deveriam passar antes de se dirigirem ao local de partida. Francisco verificava um a um e depois saía com eles. Os ajudantes já haviam testado as mentes e começavam a preparar as redes magnéticas, lanternas possantes, pistolas paralisantes, padiolas dobráveis com controle de peso e todo o material necessário para socorro. Tudo estava sendo colocado em grandes mochilas com sustentação aérea, para que não pesassem muito nas costas de quem as carregava. Enquanto Clara observava o mapa do roteiro e conversava com os experientes batedores, Francisco perdia-se em divagações, assentando em cima de um rolo de cordas, cofiando as barbas brancas. Era importante pensar em tudo, para que o resultado fosse um sucesso e estivessem de volta o mais rápido possível. Desceriam em profundidades inóspitas e a reação sobre seus organismos se faria notar em poucas horas, consequência do ar pesado,
das emanações vulcânicas e outros problemas de regiões onde predominam grutas e abismos. Teriam pouco tempo para o resgate, pois ficariam cansados muito depressa e, quando isso acontecesse, a volta se faria imperiosa. Todos os passos deveriam ser cronometrados, as faltas e imprevistos contornados com sabedoria e presteza. Francisco já não se assustava mais e nem temia as surpresas de tais caminhadas em regiões praticamente desconhecidas. Esta não era a primeira e nem seria a última vez que desceria, procurando salvar pessoas. Há anos fazia isto. No entanto, cada uma era uma experiência nova e aconteciam fatos inesperados. Lembrava-se de um grupo de senhores idosos encontrado quando procuravam uma moça. Nem sequer vira a moça. De outra, chegara a incorporar a sua uma outra expedição que precisava de ajuda, visto ter acontecido com eles um acidente inesperado. Um dos membros, menos experiente, deixara-se impressionar pelo ambiente, desequilibrando a mente e atrapalhando os outros. Já acontecerem também de ele próprio precisar de auxílio, quando, ao descer sozinho em região muito escura e profunda, ficou preso lá, precisando usar toda sua força telepática para se comunicar com a central de operações. Mas, felizmente, em todas as vezes obteve resultados positivos, coroados de sucesso. Hoje, desceriam junto com ele e Clara os experientes Felipe, Daniel e Vera, além de 4 enfermeiros acostumados a todos os tipos de resgate. Os batedores tinham profundos conhecimentos da região, pois outrora haviam vivido nela. Em 2 reuniões preparatórias, o programa fora exposto nos mínimos detalhes e todos tiveram oportunidade de esclarecer as dúvidas. Agora, era a vez da ação. Vera aproximou-se, avisando que estavam prontos. Ainda não amanhecera, era a melhor hora para saírem. Ele enlaçou a moça tão querida pelos ombros e, abraçados, foram ao encontro do resto do pessoal que, pronto, aguardava a ordem de partida. Teriam que carregar todo o equipamento, pois a região que visitariam não comportava os carrinhos magnéticos. Portanto, todos portavam as grandes mochilas que haviam preparado, bem presas às costas. Atravessaram o grande jardim, passaram pelo portão isolante e pela passagem imantada e se embrenharam na mata que, curiosamente, na medida em que se afastavam do ponto de partida, ia ficando mais denso e menos bela. Sempre em silêncio, em ordem, com passos cadenciados, sem olhar para os lados, sem parar ou falar. Em poucos minutos, uma escura pedreira coberta de musgos mostrou que estavam chegando ao local da descida. Dava para ver de longe o imenso buraco, que mais parecia uma boca aberta, pronta a engolir quem entrasse nela. Era a entrada. Andaram mais rápido e passaram a uns 5 metros do local, conservando as posições. Francisco olhou para trás conferindo a ordem e, parecendo satisfeito, fez um sinal levantando a mão direita. Silenciosos em fila indiana, Francisco e Clara à frente, logo atrás os batedores Felipe e Vera, Daniel atrás de todos, dando cobertura à retaguarda, entraram na caverna. Um pequeno grupo iluminado pela luz das lanternas e pela brancura imaculada das roupas, que brilhavam no escuro, espalhando uma aura fluorescente em torno de cada um. Apesar das pedras pontiagudas e dos morcegos que voavam baixo e assustados, ninguém falou, parou ou mudou o ritmo dos passos. Avançavam com a segurança de quem conhecia o caminho, muitas vezes antes percorrido. Para eles, não havia perigo. Mentes vibrando juntas em paz, rostos tranquilos, olhar firme, passo seguro, descendo sempre, embrenhando-se em longos corredores de pedra, rampas em caracol, quase verticais, em direção ao fundo. No fim da descida, grandes galerias apareceram à frente, mostrando muitas entradas e poucas saídas. Ouviam-se estranhos ruídos, estalos intermitentes e dava para notar que um rio corria em cima, pelo barulho da água batendo violentamente nas margens. Escolheram a mais estreita das galerias, um imenso corredor apertado e escuro, com gotas de água quente pingando do teto que, ao baterem no chão, formavam estalagmites com uma rapidez inimaginável. De vez em quando tinham de se curvar para conseguir passar. Foi aí,
quando a passagem se tornou quase impossível, que o ar começou a pesar e um cheiro forte de enxofre predominou. Algumas pedras, de tão quentes, estavam incandescentes, mostrando a cor vermelha da brasa. O calor, muito forte, começou a dificultar